A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que nos diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo mostra aos crentes que estavam na cidade de Roma, e também está para nós também, que o Evangelho de Deus, o anúncio das boas novas, é poder de Deus, que salva todo o que crê. Quando nós lemos João capítulo 16, versículo 33, nós vemos Jesus falando que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, resistindo a tudo, lá na cruz do Calvário. E quando a gente lê João 3:16, a expressão bíblica está dizendo assim: mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alcance a salvação. Aleluia. Jesus disse lá na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o Evangelho, a anunciação de boas novas, é o poder de Deus para a salvação. Ele salva todo aquele que crê, seja quem for. Aqui Paulo botou primeiro o judeu e também o grego, porque eram os dois povos que estavam em evidência na época. E ele diz que nesse evangelho, nesse anúncio de boas novas, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. É através da fé que nós vamos descobrir quanto Deus é justo. A justiça de Deus para nós, que nos dá a condição de, se permanecermos fiéis, alcançar o céu. E ele completa dizendo: o justo viverá da fé. Essa justiça de Deus que nos torna inocentes, como Paulo diz a Romanos capítulo 5, né? Que versículo 1 diz que assim, sendo pois justificados, passamos pela justiça de Deus, pela fé, glória a Deus, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora passamos a ter comunhão por Jesus Cristo. Então, e esta fé que nós abraçamos, que fomos alcançados por ela, a fé que foi nos dada como dom, quando Paulo disse, escrevendo aos Efésios, no capítulo número 2, ele diz assim, no versículo número 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Esta fé não vem de vós. É dom de Deus. Deus nos concedeu a fé salvadora. A gente creu em Jesus Cristo na sua graça, e agora somos salvos. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não aqui, viverá futuro, né? Então, a nossa vida cristã aqui é uma vida de renúncia para que nós venhamos alcançar, como diz Hebreus, capítulo número 10, versículo 37, 35, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa de vida eterna que Jesus prometeu. Vou para o meu Pai preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus, né? Então vamos alcançar essa promessa de salvação. Aleluia. Versículo 37 diz assim: porque em um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Aquele que disse que iria e voltaria, Jesus Cristo, ele vai voltar e não tardará, breve ele virá. E o versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé. Aquele que foi justificado por Deus vai viver na fé, na crença de que Jesus vai voltar. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas o Evangelho, esse anúncio de boas novas, ele é poder de Deus, ele transforma o homem para a salvação. A salvação transforma o homem. Transformou a minha vida, transformou a tua, transforma o homem de uma maneira que ninguém vai compreender. Como é que pode isso aí? É o poder que há no Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê será salvo. Diz a palavra do Senhor, palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, que eu e você possa permanecer firme. Fomos alcançados por esta salvação que transformou o nosso ser. Descobrimos a justiça de Deus. E agora estamos vivendo na fé para alcançar a salvação que em breve acontecerá a vinda do Mestre. Vamos permanecer fiel para sermos abençoados. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.